Entre todas as criaturas visíveis, apenas o homem é capaz de se interrogar sobre o próprio ser. Ele come e dorme como os animais, mas contempla, raciocina, ama e busca o infinito. Em sua fronte, Deus imprimiu a marca do Espírito. A teologia chama essa centelha divina de anima rationalis, a alma racional, o princípio vital que anima o corpo e eleva acima de toda a natureza corpórea. Santo Tomás, doutor da Igreja, dedicou páginas inteiras da Suma Teológica e do De Anima à questão da alma. Nelas, ele mostra que a alma humana é espiritual, incorruptível e imortal. Não é uma mera força vital, mas uma substância dotada de operações próprias, capaz de conhecer a verdade e amar o bem, criada imediatamente por Deus e destinada a unir-se a Ele para sempre. Tomás parte de um princípio fundamental: todo ser age conforme o seu modo de ser. Se o homem realiza atos espirituais, como pensar conceitos universais, refletir sobre si mesmo, desejar o infinito, é porque há nele um princípio espiritual. Ora, nada pode dar o que não tem. Se o corpo fosse o único princípio da vida, só poderíamos realizar atos materiais. Contudo, o intelecto humano apreende essências imateriais. O corpo, o homem, conhece o triângulo: o bem, a justiça, o ser. Contudo, o intelecto humano apreende essências imateriais. O homem conhece o bem, a justiça, o ser. Por conseguinte, o princípio que realiza tais atos deve ser o ele mesmo imaterial. Assim descreve o Dr. Angélico: entender não é ato de órgão corpóreo. A alma humana, portanto, não é a forma do corpo, mas uma forma espiritual capaz de existir sem corpo. Enquanto nas plantas e animais, a alma depende inteiramente da matéria, a alma humana transcende-a. É o único princípio vital que possui operações independentes da matéria. Eis o argumento filosófico da imortalidade. O que age sem depender da matéria pode existir sem ela. Como a alma humana pensa, conhece e quer independentemente do corpo, ela não perece com o corpo. É uma substância espiritual incorruptível por natureza. Mas por que a alma não pode morrer? O próprio São Tomás responde: porque a morte é a corrupção, e só pode corromper-se aquilo que é composto de partes materiais. A alma, porém, não é composta de matéria. Ela é ato puro de forma espiritual, simples em seu ser. E aquilo que é simples não se dissolve. A corrupção dá-se pela separação das partes. A alma, sendo forma simples, é incorruptível. E mais, a alma tem em si uma operação própria, o intelecto, que não usa nenhum órgão corporal. Quando os sentidos se calam, a alma ainda raciocina. Quando o corpo adoece, ela ainda deseja. Quando os olhos se fecham, ela ainda recorda. Portanto, os princípios dessas operações não dependem do corpo e não se extinguem com ele. O corpo é instrumento. A alma é o músico. Quando o instrumento quebra, o músico não morre, apenas deixa de tocar. Assim é a morte, uma interrupção da harmonia sensível, não o fim do espírito. A alma subsiste, conserva sua consciência, seu intelecto e sua vontade, e entra no estado intermediário, o juízo particular diante de Deus. Cada alma é criada imediatamente por Deus. Nenhuma energia natural, nenhuma herança biológica pode produzir um ser espiritual. Santo Tomás afirma: a alma humana não pode ser transmitida pela geração, mas é criada imediatamente por Deus. Isso significa que, no instante em que um novo corpo é formado, Deus cria uma nova alma, única, pessoal e imortal. É o sopro divino que faz do homem imagem e semelhança do Criador. Por isso, a vida humana é sagrada, cada ser é um milagre de criação direta. E porque é criada para Deus, a alma jamais encontrará repouso fora dele. Sendo espiritual e imortal, a alma é também moralmente livre. Tomás ensina que a liberdade é a consequência da razão. Só o ser que conhece o fim pode escolher os meios. O fim último da alma é Deus. Não apenas conhecê-lo como causa, mas vê-lo como ele é. Faciem ad faciem, face a face. A visão beatífica é o ápice de toda a filosofia e de toda a teologia. O momento em que o intelecto humano é levado pela graça a contemplar a essência divina. Nenhum prazer terreno, nenhuma ciência, nenhum poder pode satisfazer essa sede. Só Deus basta. Solus Deus sufficit. Mas,
Para chegar a essa união, é preciso que a alma seja purificada. O pecado fere a ordem da alma, desviando-a do seu fim. A graça restaura a harmonia perdida, cura a vontade, ilumina a razão e santifica o coração. A salvação é, pois, a realização plena do ser humano, o intelecto possuindo a verdade e a vontade repousando no amor. Na glória, a alma verá o que sempre buscou, sem saber, verá a própria fonte do ser. E essa visão não terá fim, porque o objeto conhecido, Deus, é infinito e o intelecto, embora saciado, jamais esgotará o mistério. Enquanto vive no corpo, a alma participa de dois mundos, o sensível e o espiritual. O corpo arrasta para o mutável. Deus chama para o imutável. Essa tensão é o drama da vida moral. O homem moderno, seduzido pelo efêmero, esquece-se de sua alma e tenta preencher com ruído o vazio do espírito. Mas a alma, que se volta para o eterno, reencontra a ordem, a razão domina os sentidos, a vontade submete-se à caridade. E todo o ser se orienta para Deus. Santo Tomás ensina que mesmo as ações mais comuns, estudar, trabalhar, repousar, podem ser ordenadas ao fim último, ser feitas por amor a Deus. O cristão não foge do mundo, mas o consagra. E assim, pouco a pouco, a graça transforma o tempo em caminho para a eternidade. A alma é o santuário do homem, o ponto onde o finito toca o infinito. Criada por Deus, espiritual, imortal e livre, ela é chamada à comunhão com o próprio ser divino. Santo Tomás de Aquino não estudou a alma como curiosidade filosófica, mas como caminho de salvação. Conhecer a alma é conhecer o próprio chamado de Deus. E quando compreendemos que cada pensamento, cada ato e cada escolha repercutem na eternidade, a vida cotidiana ganha um peso sagrado, pois tudo que é humano, quando iluminado pela graça, se torna divino. In lumine tuo videbimus lumen. Na tua luz veremos a luz. A alma é imortal porque é feita para a luz. E um dia, se perseverarmos na graça, ela verá o que desde sempre desejou, o próprio Deus.